Bom, em relação à saúde do pai dele, diz que Bolsonaro está emocionalmente melhor, que está mais feliz, mas que ainda assim precisa de intervenções cirúrgicas e criticou o ministro Alexandre de Moraes pela demora na autorização dessas cirurgias. Vamos ouvi-lo. Ele tinha essa hérnia na parte aqui da perna direita. O médico havia pedido a cirurgia, né, e por incrível que pareça, há uma desconfiança até de médicos, né, um juiz desconfiar da palavra de um médico, nunca vi isso na vida. Pede uma perícia para ser confirmado, vem aqui uma pessoa para fazer um exame de imagem, e ao fazer o exame de imagem ele acaba descobrindo que tem, além desta na perna direita, tem uma também na perna esquerda. E o que é que o médico explicou que é a preocupação? Como é uma hérnia, ou seja, um espaço ali entre os músculos, se o intestino dele começa a pressionar a parede do músculo e atravessa o músculo, isso pode estrangular, fazer ali um estrangulamento na dobra do intestino, e aí ele ser obrigado a fazer uma nova cirurgia que é muito mais agressiva, o risco de vida é muito maior. Portanto, daí a emergência de se fazer essa cirurgia, os médicos pedindo, comprovando a necessidade de fazer uma intervenção cirúrgica e o relator enrolando, menosprezando a necessidade de tomar conta da saúde dele. Bom, em relação a essa situação, na semana passada, quando a equipe médica apresentou documentos e exames dizendo que Bolsonaro precisaria fazer cirurgias de forma emergente, urgente, a equipe médica entregou documentos muito antigos, o mais recente de apenas 3 meses, ali já de 3 meses de distância. E à época, eles não tinham alertado para essa cirurgia. Então, o ministro Alexandre de Moraes, antes de conceder essa autorização, ele precisaria de exames novos. Esses exames foram feitos no domingo e ainda precisam ser validados pelos peritos. Faz parte do processo legal, faz parte do rito para que essa cirurgia de fato seja concedida. Lembrando que a equipe médica de Bolsonaro tem acesso livre à Superintendência da Polícia Federal em qualquer hora e em qualquer momento. Eles, inclusive, podem se escalonar em regime de plantão. Uma hora fica um com o presidente, outro e por aí vai. Não há nenhuma intervenção nesse sentido. Agora, essa situação da saúde de Bolsonaro, ele que já tem uma idade mais avançada, de fato sofre sequelas da facada que levou em 2018, tem sido utilizado como argumento pela defesa de Bolsonaro para que ele vá para o regime domiciliar humanitário. E também tem sido utilizado dentro do Congresso Nacional para destravar o PL da dosimetria. Flávio Bolsonaro também falou sobre esse assunto. Vamos ouvir. Está sendo um gigante aqui dentro. E falei da repercussão com relação ao projeto da dosimetria, que eu falei para todas as nossas lideranças partidárias que Jair Bolsonaro havia dado a sua diretriz de que nós aceitássemos fazer isso, porque se da redação, independente de qual fosse, se colocasse as pessoas como a Débora do Batom em casa, próxima de suas famílias, ainda que numa semi-liberdade, ele já se sentiria aqui menos triste e que ele aguenta o tranco de mais um tempo aqui. E a gente está tentando ver como é que faz alguma alteração ali para evitar que esse benefício seja dado a marginais de verdade, a marginais perigosos de verdade, na carona da votação desse projeto. Então a gente precisa aprimorar esse texto e eu vou conversar agora, quando voltar para o Senado Federal, com o líder Rogério Marinho, que participou dessas tratativas ontem, tanto com o presidente Davi Alcolumbre quanto com o presidente Hugo Mota. A expectativa é que o relator desse texto no Senado, Alessandro Vieira, de fato acabe votando pela rejeição do PL da dosimetria e o arquivamento de todo esse texto no Senado Federal. A oposição já sabe que não tem maioria para aprovar o texto, tenta articular, mas a expectativa é que de fato o PL da dosimetria seja adiado para o ano que vem ou mesmo arquivado justamente por causa da repercussão negativa. Isso porque a versão aprovada na Câmara dos Deputados, ela abrange outros criminosos, até mesmo estupradores poderiam ser beneficiados. Então, muitos defendem a mudança do texto, como vocês viram o Flávio Bolsonaro falando, e outros querem enterrar de vez esse tema lá no Congresso Nacional. O jeito é esperar, mas o fato é que Bolsonaro, ele segue cumprindo a pena na Superintendência da Polícia Federal, inclusive deve passar as festividades de fim de ano na Superintendência e depois
depois será feita uma nova avaliação para saber se ele pode ir cumprir o regime domiciliar. A gente vai seguir acompanhando, volto com vocês aí no estúdio. Vamos seguir de olho, hein, Igor? Obrigada pelas suas informações aí direto de Brasília. Ótimo dia de trabalho para você, até amanhã, se Deus quiser. Olha, essa situação do ex-presidente Jair Bolsonaro e, sobretudo, a situação de Flávio, que se coloca como candidato da direita nas eleições do ano que vem, tem ali alguns entraves que passam, consequentemente, pelo PL da dosimetria, né, que vem ali com uma possível redução de pena do próprio ex-presidente e algumas concessões, principalmente para as outras pessoas envolvidas nos atos do 8 de janeiro. Agora, o grande desafio é esse, porque o PL da dosimetria, do jeito que está, beneficia Bolsonaro? Beneficia, mas beneficia também pessoas ligadas a facções criminosas, como o Flávio colocou, marginais ali de verdade, nas palavras dele, mas se não for encontrado um caminho para isso, né, que beneficie o ex-presidente sem beneficiar outros criminosos de facções, dificilmente esse projeto vai adiante, porque não vai se passar uma coisa dessa, jamais, o Congresso não vai permitir. Portanto, as coisas estão entrelaçadas, tanto a candidatura dele, que segue firme, por enquanto, porque uma das justificativas e das necessidades que ele impunha para desistir passa pelo PL da dosimetria, que até agora não tem ali um caminho fácil dentro do Congresso. Ou seja, as coisas não continuam muito boas para a família Bolsonaro. É esperar 2026 mesmo para a gente acompanhar qual será o novo cenário até o início das campanhas, né? Então, realmente, a gente vai ficar atento a isso, o Igor principalmente, que está nos bastidores ali de tudo que acontece em Brasília, e você continua com a gente por aqui. Quer ficar por dentro de todas as informações e da programação da Crítica? Faz o seguinte, se inscreve no nosso canal e ativa as notificações para não perder nada. Até o próximo. Tchau!